Pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar a continuação do capítulo 7 do nosso livro-texto e a aula 16 do caderno 1, que trata justamente do islamismo, tá? Eu vou procurar fazer um vídeo único dessa vez, porque eu acho que pode simplificar, inclusive, o seu entendimento e também aqui o meu trabalho e a minha experiência, né, gente? Eu peço perdão pelos possíveis erros, possíveis falhas, porque na verdade eu estou aprendendo ainda a trabalhar com tudo isso, tá? E eu não sei ainda como editar essas coisas todas e tudo mais. Beleza? Então eu posso dizer que na verdade é um vídeo sem filtro, sem make-up, né? Sem maquiagem e sem cortes. Tudo bem? Então vamos tentar desenvolver isso aí para ver se a nossa experiência ela consegue prosseguir com sucesso. Beleza? Então falemos a respeito do islamismo, certo? Que faz parte desse contexto que nós estamos desenvolvendo a respeito do desenvolvimento do feudalismo e da Idade Média Europeia, não é? Como foi dito anteriormente, nós temos que entender que é o seguinte, que nesse momento, né, da formação do feudalismo, a partir do século V, coexistem três culturas que nós temos que trabalhar, certo? Já trabalhamos a respeito da questão do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, certo? Da formação dos reinos bárbaro-cristãos, falamos sobre o Reino Franco, falamos sobre a formação do Império Carolíngio, Carlos Magno e a descentralização política. Muito bem. Agora nós temos que focar aqui a respeito do islamismo, que na verdade é uma religião, é a religião adotada pelos muçulmanos. Beleza? Então eu trouxe aqui algumas informações básicas que estão presentes tanto na apostila quanto no livro e a partir daí nós vamos desenvolver, tá? Às vezes eu vou tirar um pouco o foco aqui da câmera, porque tem minhas anotações aqui, né, é o meu teleprompter. Bom, em primeiro lugar, algumas características básicas. O islamismo é a terceira grande religião monoteísta que nós trabalhamos, certo? Nós temos a questão do judaísmo na religião hebraica, depois evoluindo para judeus. Nós temos o cristianismo e agora o islamismo, certo? E é interessante a gente compreender que para a formação do islamismo existem muitas influências judaico-cristãs. Olha, na verdade, essas três religiões, elas são ali, digamos assim, primas, certo? É claro que existem algumas divergências entre elas, tá? Mas daqui a pouco eu abordo tudo isso assim. Bom, para você ter uma ideia, alguns elementos em comum, tá? Nós temos a crença nos 10 mandamentos, lá da história toda de Moisés, que subiu a montanha, no Monte Sinai e tudo mais. A ideia de um juízo final, certo? Da existência de um paraíso e a defesa do monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, certo? Na verdade, uma das divergências e que leva a uma série de conflitos entre judeus, cristãos e muçulmanos é o papel de Jesus Cristo, certo? Sabemos que dentro do cristianismo, Jesus, ele tem o quê? Uma figura, uma presença divina. Jesus, dependendo da interpretação, ele seria o Filho de Deus, o Messias que foi enviado à Terra para nos livrar dos pecados, e dependendo de outras visões, mesmo dentro do cristianismo, que você tem que Jesus seria a encarnação, a presença do Deus vivo. Tudo bem? E nós sabemos que, infelizmente, dentro da interpretação humana, tais diferenças podem levar a conflitos, a muitos problemas que são base dessa intolerância religiosa. Tudo bem? Agora vamos lá. Sobre origens. Quando, como, de que forma que o islamismo surgiu? Então vamos lá. Estamos na Península Arábica, certo? No século VII, tá? E nós temos a figura do profeta Muhammad, Maomé, certo? Maomé, portanto, é o fundador da religião islâmica.
E o termo profeta, ele tem um significado que implica o seguinte: é aquele que porta, é aquele que traz a palavra de Deus, ok? Em quais circunstâncias o islamismo se desenvolveu? Veja bem, a Península Arábica era habitada por uma série de tribos. Aí nós temos algumas diferenciações, porque havia as regiões urbanas, como Meca, tá? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de Meca e Medina, e havia também aquelas tribos que habitavam o deserto, os beduínos. Beleza. O que que acontece? Nesse contexto, nós podemos dizer que havia uma descentralização política, ou seja, cada tribo, cada grupo seguia ali as suas próprias leis e as suas próprias tradições. Tudo bem? Inclusive, a questão que os árabes, eles eram politeístas, certo? Já havia a crença em Alá, certo? Deus, na visão deles, porém havia uma série de outros deuses que também eram respeitados. Tudo bem? Então você tem o quê? Cada tribo, cada clã, com as suas orientações políticas de governo, de domínio, certo? E baseados em uma religião politeísta. Beleza? Vamos lá. Em Meca, certo? Uma cidade que já era um centro religioso, um centro de peregrinação de diversos grupos árabes, certo? Então, Meca, hoje, obviamente, o que você tem importância como a cidade sagrada para os muçulmanos. Porém, antes mesmo do surgimento do islamismo, Meca já possuía tal importância, ok? E em Meca havia um grupo de comerciantes extremamente poderosos, chamados de Coraixitas, e na verdade o qual Maomé também fazia parte. Entenda o seguinte: uma cidade sagrada que recebe peregrinos, ela tem o quê? Um núcleo comercial muito forte, certo? Então os Coraixitas, eles eram ricos comerciantes que dominavam a cidade e, obviamente, exploravam essa questão da presença dos peregrinos. Ok? Vamos lá. Maomé, Muhammad, ele foi casado com Khadija, certo? Uma viúva riquíssima, e ele era também envolvido nessas questões comerciais. Tudo bem? Aí o que que acontece? Consta pra gente que Maomé partiu em um retiro espiritual, certo? E durante esse isolamento ocorre a chamada Noite da Revelação, onde Maomé teria recebido ali informações vindas do arcanjo Gabriel, certo? Que explicou a ele todas as concepções, certo? Inclusive o orientou a escrever, a produzir o Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E lembrando, só de passagem aqui, Maomé, ele era analfabeto, certo? E durante esse processo todo da revelação em si, o que que acontece? Maomé teria que levar os novos ensinamentos à população árabe, ok? E na verdade isso não foi tão fácil. O que que acontece? Maomé voltou a Meca, tá? E procurou iniciar as suas pregações. Mas você imagina o seguinte, né? De repente, lidar com questões religiosas é algo extremamente delicado. E aí, de repente, chega uma pessoa, certo? Com pregações, com ideias, dizendo que foi orientado por profetas, certo? Na verdade, orientado por anjos, que ele seria um profeta e que ele traria uma palavra sagrada, algo divino. Ora, os comerciantes coraixitas viram isso como uma ameaça, porque na verdade isso poderia abalar, isso poderia afetar as suas relações comerciais. Portanto, o que que acontece? Nesse momento, em 622, Maomé, para não ser morto pelos coraixitas, ele fugiu. Ele fugiu de Meca para Medina. Esse processo é chamado de Hégira, e hoje ele marca o início do calendário muçulmano. Tudo bem?
Em Medina, ou Yatreb, dependendo, uma cidade mais ao norte de Meca, as ideias de Maomé foram melhor aceitas. Ele consegue juntar ali um número muito expressivo de seguidores, certo? E aí, em 630, Maomé volta de Medina, retorna a Meca e a conquista, certo? A partir daí, nós temos o quê? A conquista de Meca e a imposição do poder de Maomé, certo? E, na verdade, essa concepção de levar a fé a outros povos, isso chama-se jihad, certo? Esforço, tá? Então, dentro desse conceito da jihad, Maomé volta em 630, como eu havia dito, e conquista Meca, certo? A partir daí, nós temos o seguinte: Maomé torna-se um líder político e religioso. Nós colocamos o seguinte, ó, preste atenção: Maomé unifica os povos árabes politicamente. E a questão religiosa, você tem o quê? A imposição do islamismo, certo? Tudo bem? Agora é o seguinte, né? Dentro de Meca existe um santuário chamado de Kaaba, certo? É um prédio em forma de cubo negro onde os povos árabes costumavam guardar as imagens, certo? De seus deuses tão cultuados. Bom, essas imagens, elas foram destruídas. E segundo consta, Maomé proibiu a reprodução de imagens humanas para evitar a idolatria. Tudo bem? Porque dentro da concepção, o muçulmano deve adorar apenas Alá, apenas seu Deus. Tudo bem? Só que dentro da Kaaba manteve-se um único elemento, a chamada pedra negra. Tudo bem? Bom, cientificamente dizendo, acredita-se que seja um fragmento de um meteoro, de um meteorito, alguma coisa assim que tenha caído na Terra. Porém, para os povos muçulmanos, isso seria uma representação de um presente de Deus. Portanto, na Kaaba, tá, existe como imagem, como ídolo, apenas essa pedra negra. Tudo bem? Vamos lá então. Agora, o mote aqui seria o seguinte: após a morte de Maomé, certo? E a questão sucessória. Bom, Maomé morreu, e o que vai acontecer? Quem será o seu seguidor? Quem dará continuidade ali à sua obra? E dentro desse conceito, dentro desse contexto, nós temos aí divergências, certo? Temos problemas. Vamos lá. Dois grupos. O primeiro são chamados sunitas, tá? Os sunitas seria o seguinte: eles acreditam que para suceder o profeta não seria necessário você ser um descendente direto. Na verdade, se você fosse um muçulmano virtuoso, tá? Isso seria suficiente para que você desse continuidade à obra. Tudo bem? E mais ainda, sunita deriva de Sunna. A Sunna é um livro que esse grupo também considera sagrado, porque seria, na verdade, como se fosse uma biografia do profeta, uma biografia de Maomé. Então, o sunita, ele crê na Sunna e, obviamente, no Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado, seria, por exemplo, o equivalente à Bíblia para o cristão. Beleza? Hoje, os sunitas correspondem a cerca de 90% da população muçulmana. Beleza? Agora, existe um outro grupo que são os xiitas, que tem ali uma tendência mais radical, certo? Primeiro que seria o seguinte: para o xiita, para que se desse continuidade, para que se sucedesse a obra do profeta, seria necessário que a pessoa fosse um descendente direto de Maomé, de Muhammad. Algo que à época era muito difícil se estabelecer, certo? Eles tinham muitos filhos, muitos parentes, enfim.
Mas o primeiro ponto é esse. Deveria ser um descendente direto. Outra coisa, o xiita, ele defende a crença única, exclusiva, unilateral, onde? No Alcorão, no livro sagrado. Tudo bem? Hoje, os sunitas correspondem a cerca de 10% da população muçulmana. Beleza? E assim, é um grupo considerado radical e que, na verdade, muitas vezes, dentro desses contextos de conflitos religiosos, de intolerância, eles acabam por se envolver, por promover alguns problemas relativos a atentados, conflitos e essas coisas todas. Beleza? Agora é o seguinte, ó, ainda tá, no século VII, o que, que acontece? Nós temos o processo da expansão islâmica, da expansão muçulmana. Por quê? Porque dentro desse contexto de conflito entre xiita e sunita, nós temos duas famílias que se destacam, a dinastia dos Abássidas e dos Omíadas. Bom, enfim, para evitar mais conflitos, o que, que você tem? Grupos muçulmanos passaram a se espalhar pelas regiões. Ou seja, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, tá? A conquista da Península Arábica, beleza? Indo ao norte, a Ásia Menor, vindo aqui para o oeste, o norte da África e chegando até a Península Ibérica. Isso mesmo, inclusive foi comentado nessa aula a respeito do Império Bizantino e dos reinos bárbaros cristãos, certo? A presença dos muçulmanos na Europa, inclusive, eles foram taxados, denominados de mouros. Tudo bem? Vamos lá. Uma característica muito importante dentro do contexto da cultura muçulmana seria o seguinte: a tolerância religiosa, certo? Então, o que, que acontece? As regiões que foram ocupadas, conquistadas pelos muçulmanos, onde foram montados os chamados califados, guarde esse nome. O que, que é um califa? É um líder político e religioso. Olha, seria meio que equivalente ali, tá? Em momentos aos reis ou os nobres europeus. Tudo bem? Então, o que, que você tem aqui? Nesses califados, havia uma relativa tolerância religiosa. Ou seja, se você não quiser se converter ao islamismo, tudo bem. A questão é que a sua religião, a sua crença, não faça críticas, não ofenda a cultura, a religião muçulmana, certo? E os povos não convertidos, eles teriam que pagar tributos maiores do que os muçulmanos, ok? Vamos lá, mais um detalhe também super importante, a questão da assimilação cultural. Veja só, tá? A região da Península Arábica e depois com a sua expansão, colocou os povos árabes e os convertidos ao islamismo, os muçulmanos, em contato com uma série de novas culturas, de outras culturas. E na verdade, como eles eram comerciantes, então, igual Maomé, certo? Ele já conhecia ali cristãos, judeus, enfim, tem tudo o que se considerar. Beleza? Mas existe uma assimilação cultural que é muito interessante. Então você tem o quê? A cultura árabe em si, a cultura bizantina, certo? Nós temos influências da cultura persa, que você pega ali a Pérsia, no norte da Península Arábica, indiana, africana e grega, certo? Inclusive os sábios árabes, eles foram responsáveis muitas vezes pela preservação e tradução da literatura da antiguidade clássica. Então você percebe o que? A Europa muitas vezes ardia ali em conflitos todos, certo? Por intolerância, por problemas, pelo domínio da igreja, enquanto os árabes buscavam o que? Traduzir e preservar esse núcleo cultural tão importante, que inclusive haverá uma influência muito forte no desenvolvimento do renascimento europeu, do renascimento cultural e científico. Isso é um assunto que nós vamos trabalhar mais para frente, beleza? E para a gente finalizar aqui o nosso encontro,
eu separei aqui algumas influências, conhecimentos todos. Por exemplo, nós temos árabes, certo? Nós temos muçulmanos que acabaram desenvolvendo vários itens culturais e científicos, tá? Eu trouxe aqui para a gente dois nomes. Nós temos aqui Avicena, entre os séculos 10 e 11. Avicena, ele é um precursor dos conhecimentos de medicina. Veja só, conhecimentos de medicina. É claro que você tem, obviamente, são pequenas intervenções, pequenas cirurgias, mas isso é um passo muito importante para o desenvolvimento científico, certo? Nós temos aqui no século XII um filósofo, Averroes, certo? Que foi um homem também que estudou e muito essa literatura clássica greco-romana. Ora, você pega, por exemplo, na matemática em si, os números que nós usamos hoje em dia não são números romanos, são números que os árabes trouxeram para a gente. Você pega, por exemplo, quando a gente trabalhar a questão das grandes navegações, da expansão marítima e comercial ali, europeia, em princípios do século XV, você vai ter o que? Instrumentos que os árabes trouxeram. Você pega, por exemplo, a bússola, astrolábio, quadrante sextante, tudo isso tem uma presença muito forte da cultura árabe. A pólvora, enfim, ok? E para a gente finalizar, lembre-se que algo que é muito importante, certo? Não generalize, diga não à intolerância. Nós sabemos que tem problemas todos, claro, mas lembre-se muito bem que nós temos pessoas boas em todas as regiões, dentro de todas as religiões, bem como temos pessoas más. Tudo bem? Então, não dê abertura a esse preconceito. Tudo bem, galera? Beleza? A gente se vê logo mais. Um abraço e fiquem bem. Lembrando, né, que tudo isso foi feito aqui com muito carinho para vocês, tá? A estrutura pode ficar meio precária, mas o carinho que eu estou aqui empregando é muito grande, beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu!